Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Bom, conforme combinado, estou encaminhando um vídeo falando sobre, na verdade, aí, os próximos passos referente à questão do TCC de vocês. Após a reunião, na verdade, assim, nós temos essencialmente as orientações que já tinham sido repassadas, né, até mesmo antes da apresentação propriamente dita de vocês, mas vou aproveitar aqui para reforçar alguns pontos. Vou compartilhar ela para voltar na página onde vocês farão as postagens e tudo mais, e eu acho que aí fica válido nós discutirmos tudo lá. Bom, todos vocês já fizeram a apresentação. Durante apresentadas aí, né, sinalizações sobre algumas atualizações que precisam ser realizadas no texto. Lembrando que essas sinalizações, né, aí depende, obviamente, da banca, foram situações pontuais, como alguns elementos de título. Isso aí eu já entrei em contato com as pessoas que precisariam fazer essas atualizações. Mas alguns tinham referente a conteúdo, atualização, né, na forma de escrita, ajustes propriamente dito na organização, né, ali do trabalho e tudo mais. Por que que eu estou reforçando isso, né? Elementos esses que, na verdade, a gente já discutiu durante posteriormente a banca, para que vocês aí já fossem inserindo esses elementos no TCC de vocês. A proposta é que vocês façam uma nova postagem essa desse TCC finalizado, né? Finalizado já foi? Já, tanto é que vocês apresentaram em banca. Mas lembrando que a banca fez sinalizações e essas sinalizações, elas precisam ser inseridas nesse novo trabalho que está sendo anexado. Então, todos vocês precisarão fazer, né, uma nova indexação aqui na plataforma. Aqui onde você tem a opção aqui, ó, TCC pós-avaliação, é o local onde vocês farão o anexo desse material. É válido aqui ressaltar que todos, né, todos, alguns com alguns elementos a mais, outros menos, todos têm situações a serem ajustadas para o seu TCC. E esses ajustes, eles são obrigatórios. Caso, na verdade, não seja realizada a postagem desse novo trabalho, ou seja feita uma postagem que não insira as sugestões que foram colocadas em banca, vocês aí correm o risco de, na verdade, de não receberem a titulação de especialista. Por quê? Porque ela está imbricada na questão das atualizações que foram feitas em banca. Então, lá na banca, vocês receberam uma menção, né, um conceito, lembrando-se que esse conceito ele está atrelado aos ajustes que foram ali também sinalizados, tá? Então, por isso é fundamental que vocês relembrem, retomem, reajustem, né, esse conteúdo, que nem só fica restrito ao que foi falado em banca, né? É um momento oportuno também de vocês revisitarem esse TCC e fazerem esses ajustes oportunos. A coordenação pedagógica encaminhou também uma listagem, né? De forma geral, aí vocês não se ajustam em algumas, né? Mas é fundamental vocês terem aquilo como base. Então, resgatar todos os pontos. Então, vai dar desde capa, folha de rosto, nome, todos esses elementos, folha de aprovação, lembrando que agora vocês têm data de aprovação, vocês têm nome e titulação, e vocês têm vinculação, né, de quem foi a banca de vocês, então não se esqueçam de fazer isso. Então, quem tinha alteração de capa de forma geral, eu já sinalizei. Vocês não tiveram problema com aquilo de ponto e tudo mais. Só atenção, quem trabalhou tudo com caixa alta, revejam aquilo. Revejam, então tem que ser padronizado, né? Seguindo a estruturação que foi prevista aí pelo curso. Obrigatoriamente, o título que está na capa tem que ser o mesmo título que está na folha de rosto, tem que ser o mesmo título que está na ficha catalográfica, que tem que ser o mesmo título que vai ter no termo de autorização para publicação desse material, tá? Quando eu falo mesmo, é mesmo identicamente. Se está com acento, é com acento, se está com sigla, é com aquela sigla, então isso é uma padronização. É,
Na folha de aprovação, lembre-se de fazer a atualização, colocando aí agora a data, né, da aprovação de vocês, o nome da integrante da banca, o meu nome eu já tinha colocado, acho que em todos a gente já tinha feito essa atualização, e a instituição, né, em que ela é vinculada. Ah, deixa eu fechar aqui. Atenção à ficha catalográfica. Por quê? Porque na hora de vocês fazerem essas atualizações, pode ser que sofra alteração de página. E teve gente que apresentou, na verdade, aí o TCC tendo essa divergência. Então, é o momento oportuno também de vocês revisitarem essa ficha catalográfica, certificarem a quantidade de páginas final desse TCC e fazerem a atualização. Débora, eu não consigo atualizar porque aquilo lá foi uma. Eu gerei, né, no site da UNB. Então, você vai lá, vai digitar novamente, colocando agora a página correta. E idem, por exemplo, se quem teve aí a sinalização de alteração de título, né? Ou qualquer mudança que teve no título, lembrando-se que essas mudanças foram aquelas sinalizações encaminhadas para vocês, vai lá e faça essa atualização também na ficha catalográfica. Por quê? Porque se houver divergência entre isso, também aí é um motivador de voltar esses documentos e a gente volta praticamente na estaca zero e tudo mais, né? Então, certifiquem-se que o título que está na capa, na folha de rosto, enfim, no trabalho como um todo, na ficha catalográfica, na ficha de aprovação e no termo aí para publicação, que seja o mesmo, tá? Ponto 1. Acho que de ano todo mundo tinha colocado correto, isso era uma coisa que eu já tinha revisitado. Brasília era um elemento também que a gente já tinha discutido, e acho que já estavam todos corretos, mas é válido vocês olharem, né? Que também a questão do local ali todo tem que estar como Brasília. Ah, sumário, eu já tinha também, eu acho que corrigido de todo mundo. E a formatação de forma geral, todos aqui a gente conseguiu contemplar aqueles eixos que eram padronizados. Então, cuidado que precisa ter é fazer os ajustes de conteúdo que foram sinalizados aí no TCC. Uma vez feito isso, vocês virão aqui no... Cadê ele aqui? Entrega da versão final do TCC, e aí são dois documentos que vocês precisam postar. Documento 1, TCC propriamente dito, com essas adequações, e o termo de autorização para publicação, tá? Então, são dois documentos que vocês precisam postar aí. Débora, mas quando que eu preciso postar isso? Se vocês olharem aqui, tem um prazo que está escrito como 31 de maio. Gente, muita atenção, porque a gente tem banca ainda, né, acontecendo. Então, assim, vocês todos já fizeram a apresentação de vocês. Esse prazo que está sendo estipulado aí é um prazo limite do curso como um todo, né? Então, aquelas pessoas que já apresentaram, a gente espera que, obviamente, façam essas postagens antes disso. Então, de forma geral, aqui. Quem tiver alguma demanda específica, por favor, entre em contato comigo, mas eu vou já encaminhar aí no nosso grupo, né, a padronização de data. Por quê? Para nós termos tempo hábil, não só, né, porque vocês precisam postar, eu vou ter que ir lá certificar que efetivamente vocês fizeram as atualizações aí sinalizadas e esperadas nesse trabalho. Certificar que o termo de autorização também condiz com o título que está no trabalho ali anexado e que está com todas as informações corretas. Porque depois a gente vai ter um segundo momento, que é a elaboração do livro, tá? Nós temos aí também um prazo curto. A elaboração do livro, eu já vou, na verdade, dar uma devolutiva para vocês, porque como tem que fazer junção, né? O livro em si ele pode ter aí até 5 capítulos, mas como a turma de 15, 12 finalizaram, então, na verdade, vai ter a configuração aí de 3 livros, tá? Cada um com 4 capítulos. Cada capítulo é referente a um TCC, tá? Mas aí eu vou olhar por afinidade de conteúdo e já vou fazer uma proposta do livro que vai ser, conteúdo A, B, C, D no livro 1, conteúdo ZJMP no livro 2, eu já vou fazer, eu acho melhor, na verdade, eu já fazer essa separação e a inserção, né, nos moldes aí que nós temos de TCC.
Perdão, de capítulo de livro. Então, essa parte aqui do capítulo de livro, eu vou acionar individualmente cada um de vocês para a gente fazer essa. Eu já sinalizo, olha, Fulano, Beltrano, Ciclano estarão aí numa mesma obra. Dessa obra, quais são as atualizações e quais são os ajustes, na verdade, que nós precisaremos fazer. De forma geral, são, eu falo que ajustes finos, né? O que vai demandar um pouco mais aí, uma questão minha mesmo, porque eu tenho que fazer o prefácio, eu que tenho que fazer alguns elementos ali do livro propriamente dito, e depois, na hora de nós convertermos o TCC de vocês para um capítulo de livro, é mais uma questão de formatação, né? De ajustar, e não pode usar mais o termo. Ai, apesar que de forma geral, isso a gente já tinha feito uma correção importante de evitar essas terminologias, né, no decorrer do texto de vocês. Então, esse TCC e tudo mais. Então, é um elemento que a gente vai modificar. Isso é relativamente mais rápido, né? Mas aí eu faço os apontamentos de forma individual. Tá? Então, essencialmente, o que nós precisamos aqui nesse momento, acabou ficando, acho que um vídeo até relativamente longo, para uma situação, né, que não é tão complexa assim, ainda mais que vocês já conseguiram apresentar e tem todos esses elementos ali muito claro. Claro, cada situação, cada um aqui sabe perfeitamente os ajustes que precisam ser realizados, isso foi muito claramente discutido em banca, mas aqueles que tiverem algum tipo de dúvida ou posicionamento, por favor, me encaminhe mensagem e a gente vai ajustando. Eu vou já postar esse vídeo agora para vocês, em seguida eu já vou colocar essas duas datas, né, para a gente finalizar a questão do anexo, que vocês precisam anexar aqui do termo para autorização da publicação do TCC e do TCC propriamente dito. E a nossa conversa sobre o capítulo de livro, que aí eu vou fazer aquele esquema de agendamento individual. E a gente conversa de forma individual, ou na verdade no grupinho de quatro. Acho que talvez no grupo de quatro seja até mais prudente. Porque eu já vou ter a separação de quem é que, por afinidade, aí eu vou colocar por livro, e aí a gente faz essa reunião só para ter esse panorama geral e o que precisa ser feito. Tá bom? Acho que só isso. E aí, qualquer coisa, vocês vão me mandando mensagem, gente.